A minha opinião sobre a triste situação atual que a Igreja Católica está vivendo. Não, eu não sou protestante, eu sou católico apostólico romano praticante, eu vou na missa, eu sou crismado, eu tomo a comunhão e tudo mais, tá? Eu sou católico, isso não é uma crítica à Igreja Católica, mas o que eu tô vendo que está acontecendo é algo muito grave. Está havendo um grande aumento de batismos e conversões para a Igreja Católica, que isso é muito bom. Só que eu acredito que vai haver uma grande apostasia da fé, porque eu vejo que algumas paróquias, a Igreja Católica está se adaptando demais ao mundo. E isso vai acabar dando um choque de valores. Mais cedo ou mais tarde vai ter um choque. Atualmente ainda está funcionando porque boa parte da população brasileira é analfabeta e muito simples. Então elas acreditam na autoridade maior e que ninguém está errado e assim por diante. Mas a próxima geração que vem vindo de católicos, graças ao bom Deus, ela é extremamente conservadora em valores, ela estuda, tá entendendo? Se você cita um livro de Santo Agostinho e tal, isso eu já vi acontecer, que eu citei. A pessoa vai, lê, procura, acha o que você falou e fica contente, e depois fala, eu li o que você falou é real mesmo. Então não é igual à geração anterior, que a pessoa chegava e falava é isso e ela saía repetindo como um papagaio, sem saber se era real ou se não era. A nova geração de católicos, ela estuda, ela vai atrás. E vai chegar um momento que vai ter uma cisão. Ou vai ter um momento que mais cedo ou mais tarde, eu acredito que muito cedo, vai ter um embate dentro da Igreja Católica entre os tradicionalistas e entre a renovação carismática, que ao meu ver está sendo até meio que positiva porque está inibindo de muitos jovens abandonar a fé e ir para outra religião. Mas por que eu falo isso? Porque vai chegar um momento em que houver um despertar em si de conhecimento e tal, e muitas pessoas vão começar a descobrir que estão fazendo coisas erradas, que no momento elas não sabem pela inocência, e muitos serão salvos pela inocência e pela ignorância. Quando eu falo ignorância, eu falo inocência. E que já, você já vê dentro da missa que algumas pessoas já estão descobrindo, graças à internet, aos influencers digitais, aos livros, às editoras católicas que estão surgindo, que essas pessoas foram enganadas. Você está entendendo? Não pela instituição católica em si, mas por pessoas de dentro da fé, de dentro da Igreja Católica. Então, um exemplo muito simples é que você lê aquele livro do Santo Agostinho, Cidade de Deus e Cidade dos Homens, e aí no livro fala que não se deve bater palma na missa, porque bater palma na missa é condenar o bispo da província ao inferno. Aí você chega em várias igrejas católicas ao redor do Brasil e o pessoal tá batendo palma na missa, até o mesmo padre tá batendo palma na missa e assim por diante. E aí o jovem que tá entrando no tradicionalismo agora, que tá estudando os doutores da igreja, tudo, e começa a ver isso, eles começam a partir para grupos mais radicais, como a FSPX, a Fraternidade São Pio X e outros. Isso vai acabar em algum momento criando uma debandada e uma derrocada. A própria Igreja Católica em si está se sabotando. Ela tinha que aproveitar que a nova geração está acordando para a vida e está estudando e tal, e começar a explicar a doutrina que ela sempre explicou há 2000 anos. Mas não, o que está acontecendo agora é que está havendo uma adaptação da doutrina para os tempos modernos. Então tudo aquilo que nós aprendemos, não, mas e a questão do Pedro? Tá certo. Jesus fez uma promessa: o que ligares será ligado e o que desligares será desligado. E as portas do inferno não prevalecerão. Ele fala: o inferno vai entrar, mas não vai prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão. Enquanto o Papa não baixar uma bula falando é assim, o antigo continua valendo. Eu não entendo porque os católicos não estão entendendo isso. Você tá entendendo? É igual as críticas ao Papa Francisco por conta da Pachamama, profanando o local sagrado e assim por diante e tal. Mas vai ler as bulas do Papa. Se ele não botou na bula, continuou tudo da mesma maneira. Boa parte daquilo é mídia, como que eu posso dizer,
adaptação cultural para questões estrangeiras e assim por diante. Você vê as visitas do Papa lá com aquela não sei o que da igreja anglicana, que é a feminina lá, que é a líder da igreja anglicana. Você vê católicos criticando o Papa, mas eles não entendem nada da política internacional, eles não entendem da questão da Inglaterra, que a Inglaterra está passando por um período de grande conversão ao catolicismo. Aquilo só nos beneficia. Quanto mais radical for, a janela de Overton é assim, quanto mais eu não posso falar a palavra, um país está naquela situação, mais conversões vai ter, porque quanto mais você puxa a régua, mais radical a próxima geração vai vir. Então, o pessoal que cuidava, fechava suas filhas em casa nos anos 50, nos anos 60 veio sexo, droga e rock and roll. E aí é aquele ditado, gerações fortes criam momentos fáceis, que criam geração fracas, que criam momentos difíceis, e assim por diante. Então nós vamos ver agora uma grande abertura de liceus de arte e ofício. Tá surgindo muitas editoras católicas tradicionalistas, que isso dá uma esperança para nós. Você tá entendendo? Como católicos. Tá tendo também agora uma, uma grande devoção ao terço, então tem pessoas rezando o terço 3 horas da manhã e assim por diante. Tem pessoas procurando livros antigos, história da igreja, história medieval e assim por diante. Então, isso é muito bom, você tá entendendo? Só que eu tenho um pouco de medo de que o Papa Bento XVI esteja certo na questão do macaqueamento da fé. E a igreja vai acabar perdendo influência política. Você tá entendendo? E ela vai acabar se tornando uma igreja mais pobre. Porque atualmente me parece, ao meu ver, que a igreja católica está muito mais preocupada em manter o que tem do que lutar verdadeiramente pelo que deve ser lutado. Você entendeu? O católico tem que acreditar que viver é Cristo, morrer é lucro, viver é sofrimento, morrer é lucro. E tudo que você perder em Cristo, você vai receber 10 vezes mais. Se a Europa inteira em si está abandonando o cristianismo e a América Latina é agora a maior quantidade de cristãos do planeta, se eu fosse o Papa, o que eu faria? Transferir a capital para a América Latina. Ah, mas é ali e tal. Pega a ossada de Pedro, pega a biblioteca e muda. Nós já tivemos a Hagia Sofia, que agora é um templo do Islã lá, que é uma mesquita. O Papa já viveu na França por um período de tempo. O Papa viveu na França. Até São Pedro ia abandonar Roma, mas encontra Cristo na estrada. E onde você vai, Senhor? Eu vou morrer de novo na cruz, porque ele estava abandonando Roma. Mas vai chegar um momento, mais cedo ou mais tarde, que o Papa vai ter que abandonar Roma, porque ele vai ter que escolher entre salvar a fé ou salvar um monumento. Você tá entendendo? Porque eu não vejo outra alternativa senão a igreja empobrecer. A igreja católica vai empobrecer para voltar ao cerne do que era antes, porque a nova geração está disposta a derramar sangue por ela, mas ela não percebeu ainda. Ela não está percebendo a tempestade que vem vindo. E eu sinto que vai ser muito sofrido, você tá entendendo? Ainda dá tempo, quando o barco começa a entrar água, ainda dá tempo de você salvar algumas coisas. Não tô falando que ela vai afundar, porque Cristo fez uma promessa eterna que o mal não prevalecerá sobre a igreja. Mas quando ele fala, vamos interpretar o texto, não prevalecerá, quer dizer que em algum momento o mal entrará na igreja. Você está entendendo? E eu acredito que esse mal que vai entrar na igreja, que está entrando, é a apostasia. É o sincretismo religioso, essas misturas de religiões, tal, para conciliar, tal. E isso vai fazer com que uma nova geração pegue ranço. Porque ela vai começar a estudar o que é certo e ela vai ver o que está sendo feito de errado. Tá certo?
Nesse momento, ainda não, ainda você vê muitos conservadores indo para grupos carismáticos e assim por diante, que eu acredito que seja positivo, porque você inibe o jovem de ir para outras religiões e pecar contra o Espírito Santo, que é o único pecado que não tem perdão, desde que tem perdão se no momento da morte você se arrepender e assim por diante. Que é pecar contra o Espírito Santo? Se rebatizar, e não porque você está negando a Cristo e assim por diante. Ah, mas tem algumas pessoas estão na ignorância, a pessoa não sabe ler, não sabe escrever, ela foi levada pelo momento, Deus é misericordioso e a pessoa vai ser salva. Diferente de uma pessoa crismada ou um catequista ou algo do gênero, que foi confirmado, tal, que sabe tudo de cor, porque tem muitos catequistas também que não estão preparados para ser catequista, e abandona a fé. Por quê? Porque quando você é ungido com o óleo com o bispo, contigo também, e assim por diante, você está disposto a morrer por Cristo. Você está entendendo? Então aquilo é uma aliança eterna. Até aquele momento ali que você não tem, você vai ser salvo pela ignorância. Muitos depois ainda vão ser salvos pela ignorância, porque Deus é misericordioso. Tá certo? Tenha uma excelente noite.